por 7 vezes, Jesus falou. E as suas palavras na cruz, elas são ensinos poderosos. As expressões últimas de Jesus foram ensinos transformadores, assim como foi os seus sermões ao longo da sua trajetória do seu ministério. Na cruz, Cristo fala por 7 vezes. O texto de João vai registrar para nós apenas 3 dessas 4 vezes. É interessante, meus irmãos, que as últimas palavras de alguém revelam muito a respeito do seu caráter. Haja vista os exemplos que temos na história. Por exemplo, Napoleão Bonaparte, quando, a ocasião de sua morte, suas palavras finais foram: comandante do exército. Se nós olharmos para a vida de 2 homens de Deus, Charles Spurgeon, pastor batista, e John Wesley, nós vamos ver que as suas últimas palavras foram de forma diferente. Charles Spurgeon disse: Jesus morreu por mim. John Wesley, no leito de morte, ele disse: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Mas, por exemplo, se nós olharmos as últimas palavras de Karl Marx, no leito da sua morte, quando foi indagado por uma de suas criadas, Karl Marx foi e disse: vá embora, saia daqui. Últimas palavras são para tolos que não disseram o suficiente. Marx, mais uma vez, com a sua prepotência, estava equivocado. Cristo, com as últimas palavras mencionadas na cruz, ele nos ensinou muito a respeito daquilo que ele fez por nós, nos ensinou muito daquilo que ele espera de nós e nos ensinou muito a respeito do amor de Deus para conosco. Então nós vamos nessa noite meditar apenas nas 3 primeiras palavras que Jesus mencionou na cruz, não de forma cronológica, mas da maneira como João revela para nós nesse texto. Depois, espero que na próxima semana a gente medite nas 4 últimas palavras que são mencionadas não por João, mas pelos outros evangelistas. João vai mencionar Jesus falando aqui no verso 25. E Jesus vai dizer o seguinte: João vai dizer que perto da cruz de Jesus, estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Aqui, meus irmãos, vemos uma palavra de cuidado da parte de Jesus. Jesus, mais uma vez, expressa cuidado. Em sua narrativa, João destaca a preocupação de Jesus com sua mãe. Cristo está na cruz, ele observa sua mãe aos pés da cruz e ele sabe que estava na hora de voltar aos céus pela via dolorosa. Cristo precisava passar pela cruz, iria ressuscitar ao 3º dia, depois subir aos céus. Mas sua mãe ficaria. E Cristo, sabendo que sua presença física não seria mais sentida por sua mãe, Cristo então vira para Maria e diz: mulher, este é teu filho. Vira para João e diz: João, esta agora é a sua mãe. Jesus, ele tem uma preocupação importante com como iria ficar a sua mãe. Cristo, então, busca um meio de suprir a sua falta, a falta da sua presença física, e pede a João, discípulo amado, para cuidar de sua mãe. Com isso, Jesus nos demonstra que a igreja é, de fato, a nossa verdadeira família. Na comunhão dos santos, todos nós somos irmãos. Temos um único Pai e fomos batizados pelo mesmo Espírito. Esta realidade da cruz precisa ser sentida e vivida por nós ainda hoje. Nós
sabemos que por meio de Cristo temos um único Pai. Sabemos que por meio do sangue de Cristo derramado sobre nós, agora pertencemos a uma única família, a família de Deus. E, portanto, na comunidade chamada igreja, todos nós nos tornamos pais, irmãos, mães, filhos uns dos outros. A igreja é uma comunidade onde membros vivem a vida um do outro. Nós somos membros uns dos outros. A igreja é a comunidade onde nós nos auxiliamos, onde nós suprimos as necessidades uns dos outros, para que Deus seja visto em nosso meio, para que a presença de Cristo, que não é mais física, mas espiritual, seja vista por meio do seu corpo. Agora o mundo olha para a igreja e não mais vê Jesus em corpo, de carne e sangue, mas agora ele vê Jesus por meio do corpo chamado igreja. Portanto, olhar para o cuidado de Jesus na cruz com sua mãe nos faz compreender o amor de Deus por nós. Cristo supre a necessidade da sua mãe quando ele se preocupa, se dirige a palavra a ela e diz: agora esse é teu filho. E faz o mesmo com João, quando diz: João, agora esta é tua mãe. Ah, meus irmãos, nós sabemos que a comunidade chamada igreja é uma comunidade que reúne pessoas de todos os lugares, que reúne pessoas que vivem realidades diferentes, que já passaram por experiências diferentes. Na comunidade chamada igreja, nós temos filhos que não têm mais pai, pais que não têm mais filhos. Na comunidade chamada igreja, nós temos irmãos que já passaram pela experiência do luto, da perda e da dor. Na comunidade chamada igreja, nós temos pessoas que fazem parte, mas que sua família está distante. E a CIBA tem isso muito intensificado, porque muitos vêm estudar na cidade e passam a pertencer à nossa comunidade local. Os pais estão longe, a família não está perto, mas nós não podemos ser indiferentes a essas situações. Pelo contrário, nós precisamos suprir as carências e as necessidades uns dos outros. Assim como Cristo se preocupou com a sua mãe aos pés da cruz, com o seu discípulo amado, assim também nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Portanto, nós somos muito mais do que colegas de igreja. Nós somos muito mais do que conhecidos de igreja. Nós somos muito mais do que pessoas que frequentam a mesma comunidade. Nós somos muito mais do que pessoas que domingo decidem estar juntas para cantar músicas a Deus e depois ir para casa e viver a sua realidade. Não, nós somos uma família. A igreja é uma família. A igreja local precisa ser uma família, onde nós aprenderemos uns com os outros, onde nós dividiremos as nossas cargas, as nossas lutas, onde nós diminuiremos as nossas diferenças, onde nós nos ajudaremos ao ponto de forjarmos uns aos outros em meio às dificuldades. É diante das lutas, é diante dos tropeços, é diante das diferenças, dos atritos, muitas vezes, das opiniões contrárias, que nós nos auxiliamos através do perdão, da reconciliação, da mudança de ponto de vista, da submissão, da negação de si mesmo. Assim somos trabalhados e forjados com a intenção de nos parecermos cada vez mais com Cristo Jesus. Hoje há uma tendência que talvez se torne maior após a pandemia, a tendência de nós nos considerarmos parte da igreja sem estar na igreja. Lá no Rio de Janeiro, uma igreja que eu fui membro,
decidiu recentemente em sua assembleia que aceitaria, a igreja que eu fui seminarista na época, aceitaria agora membros de todo lugar do planeta. Simplesmente porque agora há pessoas acompanhando o culto de todos os lugares. Então eles decidiram em assembleia que aceitariam membros na igreja, mesmo que esta pessoa nunca estivesse na comunhão dos santos, mesmo que esta pessoa nunca estivesse no ajuntamento da igreja. Isso não é possível. Não é possível ser igreja assim. A gente precisa tirar essa ideia mística, muitas vezes, que a gente tem, que igreja é apenas um momento em que a gente ora a Deus e que Deus fala conosco por meio da pregação e que Deus só está interessado na nossa vida individual e pessoal para nos abençoar aqui e ali e nos ajudar diante das dificuldades. Como se Deus fosse alguém apenas que trabalhasse ao nosso serviço, apenas que trabalhasse apenas para resolver os nossos problemas. Então, às vezes, entendemos a igreja dessa forma. Precisamos da bênção de Deus, precisamos do cuidado de Deus, precisamos da instrução de Deus, precisamos da palavra de Deus. No fundo, sabemos que não há salvação em nenhum outro, apenas em Cristo. Então, a gente quer só essa parte. Então, a gente quer a salvação, a gente quer a palavra, a gente quer o louvor, a gente quer as coisas boas. Mas muitas vezes nós não estamos interessados em nos humilharmos, em nos submetermos, em abrir mãos de nós mesmos, em perdoar, em cuidar, em servir, em ajudar. A comunidade chamada igreja é uma comunidade onde precisa existir cada vez mais unidade, para que cada vez mais possamos participar da vida uns dos outros, para viver as palavras ou a palavra de Cristo aqui na cruz, que é a palavra de cuidado. Não existe cuidado à distância. Não existe cuidado pela internet. Não existe cuidado se nós não soubermos da vida uns dos outros. Não existe cuidado se nós não estivermos próximos. Não existe cuidado se nós não nos colocarmos como irmãos e caminharmos juntos uns com os outros. Não existe cuidado se não houver ambiente para confessarmos os nossos pecados, para pedirmos ajuda. Não existe cuidado se nós vivermos uma comunidade onde ninguém sabe das dores e das lutas uns dos outros. Porque, em primeiro lugar, a gente não se interessa, e depois, em segundo lugar, porque as pessoas têm vergonha de dizer das suas lutas. E por que tem vergonha? Porque talvez o ambiente não pareça familiar ao ponto de sermos e apresentarmos aquilo que somos e aquilo que precisamos. Isso precisa ser trabalhado, precisa ser mudado, para que a igreja local, de fato, viva esta palavra de Cristo na cruz, a palavra do cuidado. Esperamos que nós, como Segunda Igreja Batista em Aracaju, estejamos caminhando para sermos uma comunidade do cuidado. Espero em Cristo Jesus que a palavra de Cristo aqui na cruz penetre no nosso coração de tal maneira ao ponto de nós nos voltarmos para cuidarmos uns dos outros. Isso é algo que a gente precisa refletir. A gente tem que tirar da mente a ideia de que a gente paga pessoas para fazer isso. Ok? A gente precisa tirar da ideia, da mente, que a gente vai pagar alguém para fazer isso. Então, às vezes, a gente tem a ideia seguinte: não, o pastor recebe integralmente da igreja para a sua vida ser dedicada a isso. Não, senhor. Responsabilidade de cuidado não é apenas da igreja, ou melhor, não é apenas do pastor. A responsabilidade de cada membro, porque nós somos mãe uns dos outros, pais uns dos outros, filhos uns dos outros, irmãos uns dos outros. Portanto, visitar é uma responsabilidade de todos. Entrar em
em contato uns com os outros, é uma responsabilidade de todos. Ajudar, auxiliar, socorrer é uma responsabilidade de todos. E quanto mais realizarmos isso, mais prazer nós teremos, mais senso de missão nós viveremos, mais certeza e convicção de que fazemos parte do corpo nós teremos, mais amor nós desfrutaremos. Porque quando damos amor, também recebemos amor. Quando nos entregamos para amar, também somos amados. Quando nos entregamos para servir, também somos servidos. Quando nos entregamos para cuidar, também somos cuidados. Portanto, precisamos refletir sobre a palavra de Cristo na cruz. Ele disse: mulher, este é teu filho. João, esta agora é a tua mãe. A igreja ficaria no mundo. Cristo voltaria para o Pai, mas a igreja estaria aqui. E ela deveria viver nesta comunidade onde a palavra cuidado precisa ser uma palavra de ordem. Que nós aprendamos então com esta palavra de Jesus. Mas a segunda palavra de Cristo aqui, relatada por João, é a palavra de sofrimento. O texto vai dizer que quando tudo estava concluído, Cristo teve sede. E aqui, meus irmãos, Jesus demonstra toda a sua fragilidade humana. E aí a gente encontra um mistério. O Filho de Deus, que é divino e humano, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Agora, na cruz, ele sente sede. Isto é algo impressionante. Aquele que é a água da vida, agora tem sede. É aquele que prometeu à mulher samaritana uma fonte a jorrar para a vida eterna, agora tem sede. E por que isso, ao mesmo tempo que é um mistério, é importante a gente entender? Nós precisamos entender que a Bíblia revela para nós que Cristo, ele é divino, é humano. Cristo tem a natureza humana e também a natureza divina. E como poderia então em um único ser habitar duas naturezas? A Bíblia vai dizer que isso foi possível porque Cristo abriu mão do seu ser igual a Deus para vir ao mundo em forma humana e se fez carne. Ele não abriu mão de ser Deus, mas ele abriu mão do ser igual a Deus. Ele abriu mão daquilo que ele tinha de direito, a glória, a majestade. Ele se fez carne, ele habitou entre nós. E como homem, ele obedeceu a Deus de forma perfeita e sofreu as mesmas necessidades e dificuldades que todos nós enfrentamos. Inclusive necessidades físicas, como ter sede. E por que isso é importante? Porque Cristo precisava ser homem para ser o segundo Adão. Cristo precisava ser homem para ser um mediador de uma nova aliança. É por isso que o texto lá de Paulo a Timóteo vai dizer que só existe um mediador, Jesus Cristo, o homem. Cristo precisa ser homem para tomar o nosso lugar na cruz, para morrer de forma inocente no lugar de pecadores. Portanto, o fato de Jesus demonstrar sede aqui é uma expressão para mostrar para nós que aquele que está na cruz sofre. Ele é homem. Então, às vezes, a gente pode olhar para a cruz com um olhar um tanto quanto romantizado e pensar que Cristo não sofreu tanto assim. Afinal, ele é Deus. Poderemos achar que Cristo na cruz, ele
talvez tinha uma capacidade maior de suportar a dor, porque ele era Deus. E muitos pensam desta forma, até, por exemplo, acreditam que Cristo obedece e consegue obedecer e não cai em pecado porque ele era Deus. De forma nenhuma. Cristo obedece ao Pai até o fim como um homem. Cristo morre na cruz como um homem. Ele sofre as dores que nós sentimos. Ele sentiu na carne aquilo que sentimos. Ele teve sede. E era necessário que assim fosse, para que então ele se tornasse o mediador de uma nova aliança. O homem perfeito, ou melhor, o homem sem pecado, Adão, no jardim, caiu. E por conta do pecado de Adão, a morte veio ao mundo. O pecado alcançou o homem e a morte. Agora, o Cristo, o homem perfeito, toma o nosso lugar na cruz para mediar uma nova aliança, para que eu e você agora pudéssemos ter a esperança da vida eterna. Portanto, as palavras de Cristo é uma palavra de sofrimento. Isso é algo importante para refletirmos. Porque pensar em vida cristã só é possível quando a gente olha pela ótica da dor. Não existe vitória sem dor. Não existe salvação sem sofrimento. O grande ponto é que quem sofreu foi o Filho de Deus, que se fez carne e tomou o nosso lugar na cruz. E o que Deus espera de nós para sermos salvos é que Deus espera que a gente se identifique com aquela cruz, ao ponto de olhar para o Cristo sangrando e dizer: você morreu em meu lugar. Esse castigo, essa condenação, essa dor e sofrimento era para ser minha. Essa cruz era para ser minha, mas o Senhor tomou em meu lugar. É para que eu e você se identifique com Cristo na morte, para que também eu e você experimente o milagre da ressurreição. Se não experimentamos a morte da cruz, não experimentaremos a ressurreição. E como eu e você podemos experimentar a morte da cruz? Morrendo para viver. Morrendo para nós mesmos, para que agora a nossa vida seja vivida em Cristo. Paulo diz isso em Gálatas capítulo 2. Agora vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. Muito bem, esta palavra foi de sofrimento. Mas há uma terceira palavra aqui no texto, que é uma palavra de vitória. O verso 30 vai dizer para nós: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça, entregou o Espírito. Jesus declarou na cruz: está consumado. Esta palavra é uma palavra de vitória. E por que uma palavra de vitória? Porque está consumado significa que a obra foi concluída. Jesus cumpriu o projeto de redenção. A afirmação final de Jesus está consumado exprime que seu sacrifício foi suficiente, foi completo. Toda a dívida com o Pai foi paga por ele. Como diz Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária.
ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles o espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Embora a cruz seja uma cruz de sofrimento e de dor, ao mesmo tempo é a cruz da vitória. Embora a cruz simbolize o sofrimento do nosso Senhor, ao mesmo tempo simboliza a vitória nossa contra todos os nossos inimigos. Porque é na cruz que Cristo triunfa contra os poderes e autoridades celestiais. É na cruz que Cristo triunfa contra o inimigo. Na cruz é quando ele vence o príncipe deste mundo. É na cruz que ele é levantado e faz com que todos agora se voltem para ele. Ele chama a atenção de todos. É na cruz que ele cumpre o projeto da redenção do Pai. Portanto, eu e você só somos salvos porque Cristo cumpriu todo o projeto de salvação na cruz. A cruz é uma palavra, a palavra está consumado, é uma palavra de vitória. Cristo morreu e venceu. Cristo morreu e não perdeu, mas ele morreu e venceu. E nele somos mais que vencedores. Portanto, a minha vida e a sua vida precisa refletir essa vitória de Cristo na cruz. Quando a gente diz que nós estamos salvos, a gente não diz por causa do poder do homem, ou da capacidade do homem de resistir e de perseverar até o fim. Quando a gente diz que nós estamos salvos, nós não estamos dizendo que nós venceremos a partir do nosso próprio esforço. Quando a gente diz que estamos salvos, a gente olha para a cruz. A gente não olha para nós. A gente olha para a cruz. Porque salvação tem a ver com aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Não há salvação sem cruz. Não é possível nos esforçarmos e vencermos na vida sem a vitória de Cristo na cruz. Portanto, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque está consumado. Todas as exigências, todas as nossas dívidas foram pagas por Cristo na cruz. Isso é extraordinário. Isso é tão impactante que a gente não consegue lidar com essa verdade. A bênção é tão grande, a Boas Novas é tão forte, é tão grandiosa, que a gente duvida disso. Que a gente acha que não é assim. Que a gente acha que precisa fazer alguma coisa. Que a gente acha que é necessário ainda que seja completado a obra. Que a gente ainda acha que Cristo fez a parte dele, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Porque se a gente não fizer a nossa parte, não tem salvação. Mas essa mentalidade talvez seja porque a gente não consegue lidar com algo tão maravilhoso e tão grandioso que Deus entregou para pecadores como nós. No fundo, a gente sabe que não merece. Então a gente acha que precisa fazer alguma coisa para pagar por isso. Precisa fazer alguma coisa para contribuir com aquilo. Sabe aquela história quando alguém faz um banquete na sua casa, aquele churrasco de gaúcho, aquela coisa assim maravilhosa. E aí você chega, é convidado para aquele banquete e você vê aquilo tudo que foi feito com tanto carinho, com tanto amor, e você começa a pensar, meu Deus, isso aqui foi caro. A pessoa gastou um dinheiro para poder nos dar esse banquete. E aí a gente fica tão constrangido e vira e diz assim,
Deixa eu te ajudar a pagar a despesa. Ou quando alguém convida a gente para o restaurante e a coisa é cara, a gente diz o seguinte: deixa eu dividir com você. Não sei se vocês passam por isso, mas pastor passa muito por isso. Porque às vezes as pessoas convidam o pastor para comer e para pagar. Não para que ele pague, mas o irmão quer pagar. E a coisa é tão abençoadora que a gente fica constrangido. E a gente diz: deixa eu pagar a minha parte. Vamos dividir a conta. A gente tem essa mentalidade com a gente. A bênção da salvação é tão maravilhosa que a gente quer dividir a conta. Mas Jesus disse: está pago. Jesus disse: está consumado. O que ele espera de nós? Que a gente sente à mesa e participe do banquete. Que o nosso coração seja repleto de gratidão, ao ponto de fazer com que a nossa vida seja vivida para Ele. Se eu não posso pagar nada para a salvação, então o que posso fazer pelo meu Senhor? Me entregar a Ele. Se Ele fez tudo por mim, o que eu posso fazer diante desta graça? Me entregar para viver para Ele. É isso que nós devemos fazer. Se entregar para viver por Jesus e para Jesus. É isso que Deus se sentirá feliz se a gente fizer. Portanto, a gente não paga a dívida. A gente senta na mesa, experimenta o banquete da salvação. E devemos fazer isso com um coração profundamente grato, constrangido com a bondade, com o amor, com a graça de Deus por nós. Ao ponto de dizer: quero viver para o Senhor. A gente, quando é grato a alguém, a gente sempre quer agradar essa pessoa. Não é verdade? É isso que Deus espera da gente. Que a gente seja grato a Deus pela salvação, pelo sacrifício de Cristo na cruz por nós, ao ponto da gente querer viver para agradar essa pessoa. É isso que Ele espera de você. Ele não quer que você se esforce, Ele não quer que você se sacrifique, Ele não quer que você lute por você. Ele não quer isso de você. O que Ele quer é que você viva uma vida grata. Ele quer que você se entregue de todo o coração, porque entendeu o amor dele por você. É isso que Ele espera de nós, porque está consumado. Portanto, a gente corre a nossa corrida com perseverança e a gente precisa chegar até o fim. Mas com os olhos aonde? Não na chegada. A gente corre com os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A gente não corre preocupado de chegar. A gente não corre preocupado de viver eternamente apenas. A gente não corre preocupado em nos livrar do mal, nos livrar do pecado, vencer a morte, a ter as bênçãos da vida aqui e da vida eterna. Não. A gente corre olhando para Jesus. Porque estar no céu é por causa de Jesus. Viver a eternidade é por causa de Jesus. Viver a vida neste mundo de forma a obedecer os mandamentos, de forma a lutar contra o pecado, de forma a cumprir a nossa missão, de forma a ser igreja, de forma a pregar o evangelho, só pode ser por causa de Jesus. É por causa dele e para ele. Portanto, os olhos precisam estar em Jesus. Não aquilo que a gente vai ganhar com o nosso esforço, não aquilo que a gente vai receber com a nossa perseverança, não as bênçãos que vamos colher pelo fato de vivermos uma vida cristã em obediência. Não, 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 não. A conta foi paga, não é pelo esforço. A gente corre olhando para Jesus.
o autor e o consumador da nossa fé. Se não for Jesus, a vida religiosa perde o seu sentido. É por Jesus. Qual é o combustível, a motivação para a nossa corrida? Cristo. Está pago? Qual é a motivação para a cada dia darmos um passo em direção à glória? A cada dia darmos um passo para distante do pecado, a cada dia desejarmos obedecer a palavra, a cada dia levantarmos diante do pecado e prosseguirmos na caminhada. Qual é a razão disso? Cristo. Não é por causa de mim. Percebam? Nós precisamos compreender que aquilo que precisamos para a vida, Cristo já conquistou para nós na cruz. Tudo que é necessário para a nossa vida e uma vida em piedade foi conquistada por Cristo. O que a gente precisa é se voltar para Ele, para que desfrutemos da vida por causa dEle, por meio dEle, para a glória do nome dEle. Faça isso. Viva por esse caminho e você verá que é o caminho mais pleno, mais vitorioso, mais feliz que você pode desfrutar.